Senhoras e senhores, boa noite. Convidamos o escritor Celso da Silva para fazer a abertura deste evento. Boa noite, cumprimento a todos e desejo um bom espetáculo, digamos assim, porque o lançamento de um livro é um espetáculo, a gente não pode negar isso. E feliz com a presença de vocês, eu dou por aberta essa sessão de lançamento de livro. Queremos anunciar e agradecer a presença do senhor Armando Pereira da Cruz, presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, do professor, também acadêmico, José Carlos Petri, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, da escritora Adriana Martins Tassi, da Academia de Letras de Palhoça, da senhora Nice Martins, professora no projeto Dança Circular e também apresentadora de televisão, da professora Marta Della Roca, ex-diretora de cultura, da escritora e artista plástica Ruth Cardoso, dos senhores Lucas Costa e André Lucas de Oliveira, da Companhia Teatral Entre Sonhos, do escritor e poeta Vilmar Valmir VV, Academia Alcantarense de Letras, do secretário, não, do diretor de cultura de Santa Amaro da Imperatriz, é o Júlio, né? Então, ficamos felizes com a sua presença aqui. E também nós queremos justificar a ausência do secretário de Turismo, Rodrigo Ferreira, e agradecer o apoio tanto do Rodrigo quanto do Júlio à cultura e à literatura em geral. Convidamos para fazer uso da palavra, não sei se o Osmar Cardoso já chegou? Não chegou ainda. Não chegou ainda. Tá, então vamos deixar para depois. Então, o Júlio César, convidamos você para fazer uso da palavra, para tiver a gentileza, e ficaremos muito honrados com a sua palavra. Boa noite a todos. Em nome da plateia, gostaria de parabenizar o nosso escritor Celso da Silva. Eu tenho acompanhado esse projeto dele há alguns meses e eu posso afirmar para vocês que eu sou fã desse trabalho. Eu gostaria muito de ser um apoiador em proporções maiores. Já conversamos muito, tenho o meu exemplar na minha casa, acho fantástico, acho pedagógico, educativo e que colabora com a formação pessoal do indivíduo, no nosso caso, as nossas crianças. É um trabalho que nos enche de orgulho. Santo Amaro tem uma produção literária fantástica, tem, através da sua Academia de Letras, um número significativo de livros publicados, e esse livro do nosso escritor Celso da Silva
ele vem a somar com outras tantas obras literárias que nos enchem de orgulho. Porém, nesse caso específico, ele vem também para auxiliar no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento das nossas crianças, em aspectos lúdicos, pedagógicos, de formação individual, de ética, de moral, de respeito mútuo. E eu tenho certeza, seu Celso, que ele está contribuindo para a nossa sociedade e que quanto mais longe ele for, maior será a sua contribuição. Então eu me coloco aqui perante vocês à disposição para fazer o que for preciso, o que estiver ao meu alcance. E digo mais, seu Celso, o possível todos fazem. Nossa missão é fazer o impossível, como o senhor fez com esse trabalho brilhante. E eu me coloco à disposição para fazer o impossível, para levar esse trabalho mais longe que a gente consiga. Parabéns e muito obrigado pela presença de todos. Obrigado ao diretor de Cultura, Júlio César. E convidamos todos para, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional brasileiro, música de Francisco Manuel da Silva e letra de Osório Estrada.
convidamos o escritor Celso da Silva para fazer a apresentação do projeto Desde a Luz. Bem, vocês perceberam que hoje, a gente já está acostumado a participar de lançamentos e tudo mais, houve uma modificação, uma alteração na forma que a gente faz. Dias atrás o confrade André fez um lançamento aqui, então houve uma mesa de autoridades e tudo mais. Desta vez houve fizemos um pouquinho diferente aí, até por causa da dinâmica da apresentação. Mas eu quero aqui parabenizar, registrar então a presença dos nossos confrades, André, Juliano, nosso confrade Armando, presidente do Conselho de Cultura, Petri, Osli, Sebastião. Então está recheado hoje aí de confrades da ASAL, né? Os outros já foram citados, eu fico muito agradecido. Então, vamos ver se eu consigo trazer alguma coisa bacana para vocês aí. Essa é a minha intenção. Desde a Luz nasceu de uma ideia, nasceu de uma indignação, nasceu de um momento em que, indignado pelo comportamento de um influenciador digital que, na minha visão, estava destruindo vidas, destruindo o futuro de crianças, diante dessa indignação que Desde a Luz nasceu. E ele nasceu justamente com a proposta de trazer algo que engrandecesse, que elevasse a criança, né? Que pudesse dar a ela um conteúdo em que ela pudesse ter um aproveitamento positivo daquilo. E ele surgiu lá no Rio Grande do Sul. Eu estava visitando a minha irmã e me indignei com esse caso e fui pedir para uma prima minha que tem uma casa em frente da minha irmã e tem uma kitnet praticamente enterrada assim, né, no chão, que é o chão de bunker, apelido de bunker. E eu disse, eu quero dormir nesse bunker hoje. E fui para o bunker. E lá nesse bunker nasceu Desde a Luz. Nasceu com um conto, no momento em que eu apaguei a luz e fiquei naquele breu total, que ele era um breu total. E quando eu liguei a luz, ele foi o oposto, né? Foi o inverso. Luz total. Eu sentei e escrevi um conto, e nesse conto tinha um rei e uma rainha. E eu precisava então de referência para que esse rei e essa rainha. O som está muito alto para vocês ou não? Tá bom? Tranquilo. Eu precisava então de uma referência, porque nós sabemos, nós que somos da arte, né? Nós sabemos que sempre existe uma referência. Eu até digo para as crianças que a referência existe em todos os momentos. Uma criança, quando ela está em formação, ela tem alguém como referência. O pai, a mãe, a professora, um amigo, às vezes o inimigo, infelizmente, né? Alguém que vai levar ele para um caminho ruim. Mas ele tem uma referência. Então tudo surge de uma referência. E eu, no outro dia, então, pegando o ônibus para vir embora, que a Fabiana tinha vindo de carro, e eu fiquei lá de ônibus, fui com a minha irmã numa pecuária, e lá naquela pecuária eu vi algo que clareou a minha mente em relação aos personagens que foram criados, não somente para esse livro, mas para um projeto que eu digo que daqui a 100 anos vai estar festejando o centenário. Porque ele não é um projeto que se encerra numa única obra. Ele é um projeto que vem vindo aí história em quadrinhos, vem vindo game, vem vindo daqui um pouco parque temático e por aí vai. Livros, né? Então essa é a ideia. Mas me apresentando um pouquinho mais, eu sou Celso da Silva, para quem não me conhece, acho difícil alguém aqui não me conhecer. Mas essas aqui são algumas das minhas obras, a minha formação, Então, Davi foi o primeiro. Eu comecei com literatura adulta. Eu escrevo desde os 5 anos de idade. 5 anos de idade, quando eu perdi meu pai e minha mãe, uma fatalidade, eu comecei a escrever. Porém, eu comecei a escrever mentalmente. Eu escrevia minhas histórias mentalmente, guardava elas na memória e ficaram até
os meus 51 anos guardados. Com 51 anos, já morando em Santo Amaro, nessa terra bendita, eu comecei então a tiradamente colocar no papel. Até hoje eu tenho essa prática. Eu primeiro escrevo um livro mentalmente, para depois que ele estiver pronto mentalmente, então eu transfiro para o papel. É uma prática que eu adquiri de criança. Então eu iniciei com um romance adulto, mas tinha uma criança dentro de mim que gritava: não, tu precisa escrever literatura infanto-juvenil. E eu me deparei com um problema que eu pensei: como é que um homem na época eu tinha, quando veio essa ideia, já estava com 68 anos, eu disse: como é que eu com 68 anos vou escrever para um adolescente ou para uma criança? Então eu consultei essa criança que vive em mim e ela disse: sim, tu vai conseguir passar, além do que tu tem dessa criança viva dentro de ti, tu vai conseguir passar a tua experiência e tu vai ajudar muito. Então escreva literatura infanto-juvenil. E foi aí que eu comecei com Davi, indignado também, através de uma indignação de um caso que ocorreu em Santo Amaro da Imperatriz, é de conhecimento de todos, saiu no jornal, saiu na mídia total, de um abuso que ocorreu dentro de uma escola com 9 meninas. Um abuso com essas 9 meninas. Eu, indignado com aquilo, então, escrevi Davi, que ele trabalha o enfrentamento aos abusos na infância. Já foi transformado em lei em Santo Amaro da Imperatriz, a semana de enfrentamento aos abusos na infância. Em Montenegro também se transformou em lei. E depois, então, dispensa eu apresentar para vocês os adultos, né? Para a gente não se demorar tanto. E aí, nós temos déjà vus. Mas antes de falar de déjà vus, eu quero falar daquelas duas crianças que estão ali, ó, essa e essa. Eu digo criança porque livros são filhos. Não é, Adriana? André, Vevê, são filhos, né? Osli, Petri, eu não vou citar todos, porque senão eu estou ferrado. Tem muito artista aqui dentro, muito escritor. Vamos lá. Esses dois livros, felizmente, eu estou assim, extasiado, porque eles foram os dois contemplados pela Lei Paulo Gustavo. Sai até março, se Deus quiser. E ele vai gratuitamente para as escolas, porque ele foi contemplado com essa bênção que é o projeto cultural Paulo Gustavo. Paulo Gustavo se foi, mas deixou um legado, né? Então, desabafo de um adolescente a caminho do suicídio, que trata do enfrentamento ao suicídio na adolescência, conscientizando pais e filhos sobre os sinais, sobre aquelas situações todas, né, que antecedem a uma tentativa ou, quem sabe, algo. E Voz do Oco, que faz uma linha do tempo pelas ilhas Anhatomirim e Florianópolis. Desde os Sambaqueiros até o ano, ele faz uma linha do tempo bastante grande, que vai até 2036, onde eles vão enfrentar um problema, uma luta praticamente espiritual, né? com os elementos da ilha, com os elementos das lendas indígenas, é muito interessante o livro. Mas nós vamos falar de déjà vus. Então, déjà vus surgiu assim. Eles são partículas de luz e de breu. São partículas. São seres de inteligência maior que a nossa. De um tempo que não existia mundo ainda. Existia apenas uma bola negra pendurada no espaço. E existia um rei chamado Trevor, que era o rei do breu, e uma rainha chamada Lumen, que era a monarca da luz. Aliás, primeiro só o rei do breu. Mas esses breus se chocando formaram faíscas, fagulhas, que se colocaram do outro lado do reino, gerando o reino da luz também. Que representa a noite, representa o dia. Representa o negro, representa o branco. Né? Bem claro. E eles, de repente, guerrearam por milênios até perceberem que eles seriam maiores se unindo, não se dividindo por cores ou por status, enfim, vamos nos unir que nós vamos fazer mais. E eles se uniram num único reino, quando eles próprios, sem querer, construíram ou definiram os arrebóis. E eles construíram um castelo no reino do Arrebola e passaram a governar juntos.
de projetarem sonhos, porque o ser humano andava a esmo, sem saber para onde ia. E uma voz disse para eles: crie sonhos, entregue sonhos aos seres humanos para que eles possam prospectar a vida. Mas crie também pesadelos, para que eles reflitam sobre os vícios que logo virão. E Lorde foi eleito comandante dos sonhos, e aflitos, comandante dos pesadelos, e criaram 2 exércitos poderosos. E aqui nós temos a Rainha Lumen, que eu disse para vocês que eu precisava de uma inspiração. E quando eu vi sobre uma mesa nessa PET, nessa agropecuária, essa aqui é a foto original. Essa fotografia, um vaso imenso com a orquídea chocolate, eu olhei para ela e digo: ali está a minha rainha. A minha rainha já está pronta, eu preciso só colocar no papel e dar o meu toque. Fui para casa e desenhei a minha rainha. E daí eu percebi que todos os meus personagens deveriam ser inspirados em orquídeas. E eu viajei o mundo buscando orquídeas para completar o quadro de personagens. Aqui nós temos o Rei Trevon, que é o reino do Breu, a orquídea do México e da América Central. A Rainha Lumen, ela é uma orquídea híbrida do Havaí, mas ela tem muito aqui no país, ela é muito cultivada aqui. Vejam que aqui então, essa é a orquídea, né? E ali está o personagem. E aqui são os outros personagens. Sombra do Equador. O Sombra é o conselheiro mor do rei do Equador. Ele é o que intermedia toda o trabalho do rei e da rainha. E nós temos o Ted, que ele é da Bulgária, Grécia, Turquia e Chipre. Opa, volta um pouquinho. E aqui nós temos o Aflitos. Olha a orquídea do Aflitos. Lá das áreas rochosas da Europa e Estados Unidos. Tita, uma menina descolada, como hoje a gente tem a nossa juventude aí, chama-se Dama Dançante, do sul do México, América Central e Venezuela. Folha da faixa tropical das Américas, África e Ásia, e fininho do Sudeste Asiático. O fininho, aqui tem uma curiosidade, que 5 personagens desses aqui, o fininho é um deles, o Lorde também é outro deles. Eles foram, além de serem inspirados e tendo por base, tendo por referência as orquídeas, eu peguei características dos meus 5 netos e coloquei sobre eles. Então, se vocês verem o neto que o fininho representa, vocês vão olhar para o neto e vão dizer: o fininho é ele, né? Porque ele é magrinho, ele é exatamente aquilo ali. Então, ele tem, esses 5 netos foram contemplados com as características desses personagens. E olha lá Opa, fiz bobagem. Olha lá a orquídea dele, uma orquídea rara do Sudeste Asiático. E aqui a orquídea do Norte, que é um dos netos também, Oriente Médio, Japão e China, a quimera da Ásia Tropical, o patoleco, leste e sul da Austrália, e a orque da China e do Japão, ela é a ave arauto do reino. É ela que anuncia quando o rei vem chegando, a rainha vem chegando. É ela que comunica que vai haver uma reunião. E o conselheiro mor reúne o povo para assistir os reis. E aqui nós temos um personagem que muitos de vocês já conhecem. Eu conheci ele, o Velho do Saco. Quem não conhece o Velho do Saco? Alguém conhece o Velho do Saco? Levanta a mão. Conhece o Velho do Saco? Não conhece o Velho do Saco ou não? Sim. Ele entra repaginado como o Velho do Saco. A gente sabe que ele era um mau elemento, vamos dizer assim, não era para assustar a criança e tudo mais, mas ele entra repaginado como sendo um dos principais personagens do livro, porque é ele que recolhe as pedras de brilho do rio para construir o castelo do rei do terreno e a escada dos degraus sem fim, onde o rei, rainha e todos os seus séculos vão vir à terra para combater os pesadelos de aflitos. Depois vocês vão entender melhor sobre isso.
Então aqui nós temos isso aqui a gente chama dentro da literatura de intertexto. O livro, vocês já perceberam, quem já teve contato com ele, que ele tem o intertexto e o hipertexto. Nós temos ali QR Codes que vão contar mais capítulos do livro. QR Codes que vão ter a sinopse, por exemplo, em vídeo. Então nós temos aí um hipertexto, unindo o físico com o virtual, né? Aqui nós temos algumas ilustrações do livro, que fazem parte do... Aqui nós temos o detetive Fininho como humano, porque ele era um humano, ele não era uma partícula do Zibel. Ele era um humano que recebeu, o dom, digamos assim, de poder vestir a camuflagem que o séquito todo vestia. E esse cara aqui sou eu, Celso da Silva, que se transforma num personagem chamado Florencio Jardim, porque ele precisa estar dentro do livro para contar a história dos déjà vus, contar a saga dos déjà vus, que não é uma história, é uma saga, né? Ele vai ter continuidade. Então, ele se transforma num personagem. E aqui nós temos o principal que me chocou, sinceramente, meu confrade André, muito obrigado. Eu fui surpreendido pelo confrade André quando ele me entregou essa fotografia aqui. Essa fotografia está ser postada no Instagram da CNN, uma fotografia feita pela NASA. Veja que Aflitos foi desenhado em 2018, foi criado em 2018. Essa fotografia da NASA, tirada em Júpiter, ela foi divulgada agora, né? Uns 15 dias atrás, que o confrade me mandou isso aí. E aí eu fui surpreendido porque ele não sei se ele é uma cópia do Aflitos ou o Aflitos é uma cópia dele, sem que na época não sabia nada disso aí. Eu não sei se o meu eu espiritual viajou até Júpiter, ou Júpiter agora veio até aqui e fotografou Aflitos, não sei dizer. E uma pessoa que fez esse vídeo aqui, comparando os dois, sobrepondo. Não é preciso dizer, mas eu sou alguém que acredita no cosmos. Eu acredito que nada do que nós fazemos, as inspirações que nós temos, não são nossas, realmente. Eu tenho uma frase criada por mim que eu digo que o escritor de alma não escreve, cede suas mãos para serem usadas como instrumento divino, porque tem muitas coisas que não têm explicação. Sinto muito, mas não tem mesmo. Essa aqui é uma delas. Eu vou interromper um pouquinho aqui, que eu quero ler um bilhetinho que eu recebi hoje, de uma pessoa que está presente aqui, e essas coisas mexem no coração da gente, né? Quem não é pai, quem não sente essa... Amado Pai, nada é tão grande quanto nossos sonhos. Que o sucesso dos déjà vus alcance todas as dimensões. Obrigado por ser sempre a inspiração. Pri Maurício. Obrigado, minha filha. Sabe que o artista ele é sensível. Nós somos artistas. Eu tive minha passagem pela arte de representar, fui ator, já fiz filme, já fiz teatro, já fiz... Então, além de ser escritor, eu também tenho. Então a gente é bastante sensível, né? E essas coisas tocam no coração da gente. Eu quero agradecer, fazer um agradecimento especial, Júlio.
Muito obrigado, Júlio. O Júlio esteve na Holanda. Um presente, não tem como dimensionar o valor dessa tua atitude. Levou Déjà Vus, levou Epitáfio, que é um livro que concorre ao Guinness Book de menor romance literário em número de páginas, e fez ele cruzar fronteiras. Levou para a Holanda. Muito obrigado, Júlio, por essa tua atitude. O Rodrigo, da mesma forma, agora lá apesar de eu estar aqui, eu agradeço. Então eu agradeço a todos que de uma forma ou de outra motivam a gente, porque não é fácil. Quem é escritor sabe que ele é um caminho solitário, né? A gente fica horas, dias e meses. Déjà Vus nasceu em 2000. Então nós vamos assistir agora um pequeno vídeo, são 10 minutos de vídeo. Peço a paciência de vocês, que vai contar um pouquinho mais da história das Déjà Vus. Conosco guarda muitos segredos. Vamos explorar juntos o universo dos sonhos. Há muito tempo, o reino do Breu era apenas uma bola negra pendurada no vazio do espaço. E era comandado pelo poderoso rei Trevor, o grande soberano dos Déjà Vus do Breu. Os Breus, se chocando por milênios na escuridão sem fim, formaram fagulhas que, ao se colocarem do outro lado do globo, geraram o Reino da Luz, comandado pela rainha Lumen, a poderosa monarca dos Déjà Vus da Luz. Agora havia 2 reinos poderosos: o reino do Breu, representando a noite, e o reino da Luz, representando o dia. Os 2 reinos guerrearam por milênios, e o embate entre eles provocou a grande explosão cósmica geradora dos arrebais, matutino e vespertino. E a beleza de suas cores e brilhos encantou os 2 monarcas, que passaram a se reunir para falar das maravilhas que poderiam gerar governando juntos de um único reino. Convencidos de que unidos fariam mais, construíram um castelo no arrebol e passaram a governar juntos de um único reino, para dar à noite o lume das estrelas e ao dia o acinzentado das sombras. Outros tantos milênios se passaram até o mundo ser contemplado com montanhas, plantas, animais, oceanos e rios. Tornava-se necessário raciocínio e sabedoria para guardar tudo o que havia sido criado. Surgiram então os seres humanos, que passaram a andar de um lado ao outro sem entenderem o próprio sentido. Era preciso dar a eles a motivação necessária para fazer da vida um paraíso encantado. De uma voz do universo que não sabe de onde veio, o rei Trevor e a rainha Lumen receberam a incumbência de gerar sonhos e pesadelos. E o que ouviram da voz foi: deem sonhos motivadores aos seres humanos. Deem também pesadelos para que reflitam sobre os vícios que muito em breve virão. Sem perda de tempo, criaram o
grandioso exército dos sonhos e elegeram o estrategista Lorde para seu comando. Os humanos passaram a sonhar, realizar e sonhar novamente para projetarem novas conquistas e criarem novos rumos. Em pouco tempo, como a voz havia dito, surgirão os vícios: arrogância, prepotência, mesquinhez, soberba e muitos outros. Para os humanos refletirem sobre os maus hábitos adquiridos, o Rei Trevo e a Rainha Lúmen criaram o exército dos pesadelos e elegeram o Pensador Aflitos para seu comando. Deslumbrado pelo poder, pouco depois, Aflitos passou a tratar seu exército com a arrogância, a prepotência, praticando o que fora incumbido de combater e, por isso, foi expulso do reino e condenado a viver entre os humanos. Para compreendê-los melhor, desejoso por vingança, lançou pesadelos aterradores sobre as vidas humanas, provocando o caos sobre o mundo que hoje vivemos. Buscando equilíbrio, os monarcas enviaram os déjà-vus dos sonhos para combater os pesadelos de Aflitos. Com a ajuda de Helena e do Velho do Saco, os déjà-vus montaram o quartel-general na velha casa do Bosque Nebuloso e, com as pedras de brilho do rio, construíram o castelo do reino terreno e a escada dos degraus sem fim. Ligando os dois reinos, os monarcas da Luz e do Breu passaram a comandar pessoalmente o enfrentamento aos pesadelos de Aflitos. Era necessário alguém para registrar suas aventuras e mostrar às crianças a importância das virtudes para sonhar sonhos bons. Sou Sombra, o conselheiro mor do reino do Arrebol. Estou aqui preparando a estratégia para os monarcas da Luz do Breu virem à terra, acompanhar a tarefa de combater os pesadelos de Aflitos e entregar sonhos bons para os humanos, que vivem, na atualidade, os maiores pesadelos de todos os tempos. Apontando para a parede ao lado, Sombra mostrou uma cortina vermelha se abrindo vagarosamente e revelando aos poucos a Rainha Lúmen e o Rei Trevo, que surgiram esplendorosos. Registre em livro nossa história para mostrar às crianças a importância das virtudes, para sonhar sonhos bons e projetar uma vida saudável e tranquila. Disse a rainha com voz calma e o rei complementou. Para entenderem que os vícios se transformam em pesadelos, que os perturbarão dia e noite, desnecessariamente, para que enfrentem seus vícios e vivam a vida em sua plenitude. O Rei Trevo e a Rainha Lúmen estão na terra para ajudá-los a sonhar sonhos bons. O Florencio Jardim escreveu e ilustrou o livro, contando a história dos déjà-vus, que se camuflaram em orquídeas e estão entre nós, lutando dia e noite para transformar nossas vidas.
Camuflados em orquídeas, os déjà-vus vêm à Terra para combater os pesadelos aflitos e entregar os sonhos de Lorde. E é você quem escolhe. Os sonhos de Lorde ou os pesadelos aflitos? Pensava que não existisse vida inteligente além da nossa. Depois que eu conheci os déjà-vus, depois que eu vi a Lumen, o Entrevo, descendo pela escada dos degraus sem fim, eu percebi que eu estava enganado. Quando eu vi o velho do saco sendo excluído, massacrado, sendo colocado como alguém do mal, sem que ninguém soubesse da sua realidade, sem que ninguém soubesse quem era realmente o velho do saco. E eu percebi que muitas vezes nós somos assim. Nós julgamos sem saber da realidade. Será que aquele velho do saco que está ali na calçada não tem uma história? Será que ele não tem uma família que ele deixou para trás, sabe-se por que motivo? Eu fui entender que nossas atitudes, mas foi preciso vir alguém do cosmos trazer a nós uma informação que nós temos diante dos olhos e não percebemos. E eu me pergunto, o que acontece com o ser humano? Não importa, o importante é que hoje nós temos um rei, uma rainha e um séquito inteiro de déjà-vus combatendo os pesadelos aflitos e trazendo sonhos bons. E, por incrível que pareça, é você que escolhe os sonhos do Lorde ou os pesadelos aflitos. E é comigo, é com Aflitos, que o Aflitos, apesar de parecer alguém do mal, parecer um anti-herói, ele é alguém que nos faz refletir sobre os erros. Portanto, eu considero Aflitos um herói. E vocês estão liberados para comprarem um livro, fazer fotografia conosco, perguntar. O Aflitos, infelizmente, não fala, porque os déjà-vus se comunicam por transmissão mental. Então, tudo que vocês tiverem que perguntar para ele, vocês vão ter que perguntar para mim. Eu vou ser o interlocutor. Fiquem à vontade, eu agradeço demais
e depois que vocês tiverem compartilhado, feito fotografia, nós temos ali um buffet para a gente compartilhar junto. Muito obrigado pela presença. Agora, eu digo para vocês que, infelizmente, o Celso tem que ir embora. Quem vai permanecer com vocês, autografando, fazendo fotografia, é o Florencio. Eu sei que vocês gostariam de fazer fotografia com ele, mas, infelizmente, ele teve compromisso. E é comigo, é com o Aflitos, que o Aflitos, apesar de parecer alguém do mal, parecer um anti-herói, ele é alguém que nos faz refletir sobre os erros. Portanto, eu considero o Aflitos um herói. E vocês estão liberados para comprarem o livro, fazer fotografia conosco, perguntar. O Aflitos, infelizmente, não fala, porque os déjà-vus se comunicam por transmissão mental. Então, tudo que vocês tiverem que perguntar para ele, vocês vão ter que perguntar para mim. Eu vou ser o interlocutor dele. Fiquem à vontade, eu agradeço demais. E depois que vocês tiverem compartilhado, feito fotografia, nós temos ali um buffet para a gente compartilhar junto. Muito obrigado pela presença. Tem assento ou não? Tem, você bota assento. Não cai. Agora aqui, ó. Vem pra cá. Essa assinatura aqui, mais de R$1.080, tu consegue uma passagem.
te amando ou vai? Mano, Mais uma vertical. Depois eu quero tirar com razão da redução. Olha o começo. Você já está morando isso aqui, Lambinho?
Deixa eu botar o óculos. Essa ali é do Celso. Deixa só atender o... Não, ela não tem mais tempo, ela chegar atrasada. Ela é de casa, né? Eu nem sabia, ela fala. Ela fez como? E assim, ficamos aqui, pega para mim, depois nos fazer lá. Mas vou pegar um livro. Não, eu vou pegar 10 livros. Não, mas não importa se você vai fazer a foto. Agora sim. Vamos dar um espaço no caso. Vamos lá, mais uma. Agora, acho que deu, não sei. Deu? Fez clique? Não deu.
Não vai pegar.